E nessa noite nós vamos refletir sobre uma das primeiras manifestações públicas de Jesus. Eu sei que você sabe, mas eu gostaria de fortalecer isso na sua mente. Quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, ele estava onde? Em uma festa de casamento. Em uma festa de casamento. Eu acho isso incrível porque o primeiro milagre de Jesus, ele não aconteceu num hospital, não aconteceu num velório, não aconteceu numa sinagoga, numa igreja, não aconteceu numa casa, aconteceu em uma festa. Em uma festa. E isso diz muito sobre o caráter do nosso Salvador. Ele é o Deus da alegria. Amém? E eu quero convidar você a ler um pouquinho sobre essa história. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 2. João, no capítulo 2. Quem puder, quem tiver acesso a uma Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. É o quarto livro do Novo Testamento. João, no capítulo 2. Quem encontrou aí, diga amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eis a tua palavra aberta, Senhor. Através dela, nós cremos que o Senhor deseja falar conosco. E que nesta noite o Senhor tem uma mensagem preciosa, uma importante mensagem para cada um de nós. O que rogamos é que o teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que toda preocupação, toda ansiedade, toda distração sejam afastados, para que a gente tenha uma conexão real, verdadeira com o Senhor nesta hora. Nós damos ao Senhor a liberdade de agir na nossa vida. Nós consentimos ao Senhor o teu agir na nossa vida. Nós rogamos, Pai, fala conosco através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então o mestre-sala, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu não sei se você prestou atenção a alguns detalhes dessa mensagem, mas nós queremos extrair daqui pelo menos 3 lições nessa noite. O que nós poderíamos chamar de declarações teológicas. Vamos procurar extrair daqui algumas respostas, compreender algumas coisas. A primeira delas, talvez, Jesus veio para trazer alegria. Jesus veio, se não trazer, mas restaurar a alegria que se havia perdido. Segunda coisa, nós precisamos entender como a alegria pode ser restaurada em nosso coração, mesmo diante das perdas, mesmo diante das dores, dos problemas, das preocupações do dia a dia. E finalmente,
como a alegria compartilhada pode se tornar um testemunho poderoso. Vamos procurar compreender isso. Sabe, aquele casal de Caná da Galileia vivia um momento único. Era uma festa de casamento, era um momento de celebração. Ali marcava a união entre não somente duas pessoas, mas duas famílias. E especialmente naquele tempo onde a celebração não era reservada a um momento, nem a um dia, era uma cerimônia mais longa que poderia durar até uma semana. Talvez mais importante do que a comida era a bebida, porque através de um copo de bebida se faziam as interações sociais. Fazia-se o network, as pessoas conversavam, ninguém conversa de boca cheia. Mas bebendo é possível conversar. Então era fundamental, essencial, que a bebida não faltasse para que as interações sociais permanecessem. A falta da bebida, a escassez da bebida, ou mesmo o controle da bebida, poderia trazer vergonha. E não era só para os noivos, mas para ambas as famílias. Tanto a família do noivo quanto da família da noiva. E é possível que se faltasse a bebida numa festa dessa, haveria uma acusação mútua. Eu não falei para você, um cobrando do outro. E depois os pais do noivo, da noiva, as famílias se acusando. Provavelmente, na falta de bebida em uma festa como essa, provavelmente nós teríamos como resultado uma família infeliz. Infeliz. Onde o sentimento de culpa dificilmente seria superado. A falta do vinho seria uma vergonha pública, um constrangimento para toda a família. Nós podemos ver até um sinal de humilhação. De humilhação. Geralmente, disse o mestre Sala, depois de provar a bebida sem saber de onde vinha, geralmente, nas festas que eu tenho ido, por onde eu tenho andado, o que tenho conhecido servem primeiro o vinho bom. Depois que está todo mundo cheio, satisfeito, final de festa, aí serve o vinho inferior. Mas você fez diferente. O melhor ficou para o final. Sabe, existe uma grande mensagem para nós nessa fala do mestre Sala. Primeiro, porque essa fala diz respeito a uma ação de Jesus. A verdade por trás disso aqui é que, por mais bela, por melhor que seja a minha e a sua vida, nós ainda estamos provando do vinho inferior. O melhor Jesus ainda vai servir. Toda a nossa vida, toda a nossa existência aqui na terra faz parte do vinho inferior, da alegria inferior, da vida inferior. O melhor vinho, a melhor vida, o melhor momento Deus tem reservado para nós no final desta vida, no início da eternidade. O melhor está à frente, o melhor ainda está por vir. E eu louvo a Deus por isso. Se nós tão somente compreendermos isso, quando a gente enfrentar dificuldades, quando a gente enfrentar tempestades, quando nós passarmos pelos desertos, pelos vales da vida, a gente vai poder olhar com esperança para o futuro, sabendo que Deus tem para nós reservado o melhor. Lá em 1 Coríntios dá um retrato desse cenário quando diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e sequer passou pela mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O melhor está por vir. Amém? O outro detalhe é que Jesus não quer apenas nos salvar. Ele quer restaurar a nossa alegria. Ele quer que a gente sinta a felicidade por estarmos salvos. Deus quer nos conceder uma alegria plena. Ele quer transformar aquilo que é comum,
aquilo que é sem cor, aquilo que é sem sabor, como a água, em algo colorido, saboroso, apetecível, como o bom vinho. Jesus deseja transformar a nossa história. Ele quer que a festa da nossa vida continue. Ele quer que a gente encontre motivos para celebrar o tempo todo, tendo a pessoa de Jesus no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. A vida é para ser celebrada. E a verdadeira vida a gente encontra unicamente na pessoa de Jesus. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com ele nós encontramos motivos de sobra para celebrar. E talvez nessa noite eu esteja falando para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma família que não sinta mais a alegria na sua casa. Talvez o vinho ali tenha acabado. Talvez tenha sido construído no seu lar um ambiente de acusação, um ambiente onde tudo ficou pesado, complicado, somente atrito. Não tem cor, não tem sabor, não tem motivação, nem vontade de voltar para casa. Talvez o seu lar esteja desenhado dessa forma. Eu vou te dar um conselho. Convide Jesus. Convide Jesus. Ele precisa fazer parte da tua vida. Ele precisa estar presente no teu lar. Esse ambiente de tensão muda. Esse ambiente complicado muda. E é do interesse de Jesus transformar esse ambiente. E aí talvez você se pergunte, mas como que eu vou convidar Jesus para fazer parte da minha casa, da minha vida? Como Jesus vai mudar o ambiente? Não basta eu apenas dizer, não basta eu apenas falar. Eu convido Jesus agindo. Queridos, nós precisamos diariamente tirar um tempo, um momento para estar na presença de Deus. A minha vida pessoal, não importa o tamanho da minha família, eu preciso ter o meu momento a sós com Deus, de estudo da palavra, de oração, de meditação, estudar a lição. É a minha devoção, a minha comunhão pessoal com Jesus. Consagrei a minha vida, tenho o meu momento de consagração. Eu estou em paz com Jesus e a minha família. E aí entra um segundo passo que é extremamente importante. Além da minha vida pessoal de devoção ao Senhor, eu devo consagrar a minha família ao Senhor. Eu convido Jesus, tirando o meu tempo particular para estar em comunhão com Ele, mas também trazendo a minha família para desfrutar de comunhão com Ele. Como eu faço isso? Com sacrifício, buscando realizar o culto em casa. A minha casa, na minha casa, precisa ter um altar ao Senhor. Esse altar não é necessariamente um ambiente ou um espaço físico, mas é um momento no tempo em que eu separo pela manhã e pela tarde para louvar a Deus, cantar 2 hinos com a minha família, ler uma meditação e fazer uma oração. Nós temos mecanismos, ferramentas de sobra para fazer isso. Assim, eu não tenho meditação em casa. Hoje a gente tem um recurso que é acessível a todos. Se você baixar, por exemplo, um aplicativo chamado 7Me, 7Me, o número 7Me, 7Me. 7 em inglês, né? 7Me. Você baixa esse aplicativo. Nós utilizamos esse aplicativo dentro da igreja para fazer as nossas doações, dízimos e ofertas para a igreja. Mas dentro desse aplicativo, nós temos meditação da mulher, meditação matinal, meditação dos jovens, meditação do pôr do sol, lição da escola sabatina diária. Nós temos todos os hinos do inário com letra e música, cantado para acompanhar todos os hinos do inário, gratuitamente.
Só precisamos de um acesso à internet que provavelmente da sua casa tem. Tanto você que está aqui quanto você que nos assiste de casa, já fazendo uso da internet. Com um aplicativo você tem tudo isso. Lá tem grupos de oração. Ali a gente pode apresentar as nossas petições, as nossas necessidades, e nós vamos ter aí, a nível de Brasil, um grupo de intercessores orando pela tua vida, procurando a orientação de Deus para atender os seus pedidos. Então não há desculpas. O que nós precisamos é de uma atitude. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Vale a pena o sacrifício. Se queremos ter Jesus agindo dentro da nossa casa, nós precisamos abrir espaço para que Ele possa habitar ali, através da minha consagração pessoal e através da consagração da minha família pelo culto diário, culto familiar diário. De manhã, na primeira hora, na hora que o primeiro sai. Ao final do dia, quando possível. Cada vez é mais difícil reunir a família toda. Não sendo possível, o importante é que na sua casa haja o culto. Com todos ou com uma parte do todo. O que não pode passar em branco é a não realização do culto. O culto precisa ser realizado. Convide Jesus. Um segundo ponto que eu gostaria de abordar é que a alegria, ela não é ausência de dor, mas é a presença da fé. É a presença da fé. Sabe, muitas vezes a gente confunde alegria com euforia. As pessoas vivem aqueles picos de alegria, gargalhada, mas passa aquele momento, passa a graça e a tristeza volta. Tudo volta a ser como era. Nós pensamos que para estarmos alegres, tudo precisa estar bem. Aliás, esse é um ingrediente que tem sido amplamente divulgado, vendido por igrejas por aí. Dizendo assim, olha, quer acabar com seus problemas, se entrega para Cristo. Vem para a minha igreja. Amigos, é interessante porque se você não tem problemas, faça uma aliança com Cristo. E você vai ver os problemas surgirem. Todas as vezes que a gente toma a decisão de servir a Cristo, nós vamos enfrentar oposição. Nós vivemos em um mundo dominado pelo maligno. Se nós não tivermos aliança com Cristo, está tudo certo. A gente encontra espaço para negócio, para interações, as mais diversas formas. Mas quando a gente faz uma aliança com Jesus, esse império das trevas se levanta em oposição. E se a gente fraquejar na primeira investida do inimigo, provavelmente a gente nunca tem um bom testemunho para contar. O grande desafio da gente é perseverar em meio às provações, sempre com uma atitude positiva. Sempre com uma atitude positiva. É interessante porque Paulo, em Filipenses 4, verso 4, ele fala assim, alegrem-se no Senhor. E ele fala assim, eu repito, alegrem-se sempre. E a gente olha para a vida de Paulo. Paulo preso, difamado por amigos, abandonado por amigos, acusado por outros, apedrejado, açoitado, foragido, preso, sofreu coisas absurdas e da cadeia ele escreve, olha, alegrem-se no Senhor. Não parece contraditório? Alegrem-se no Senhor. Ele não está dizendo lá da cadeia, ó, finjam que está tudo bem. Não, não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele estava dizendo, mesmo quando tudo vai mal, vocês podem se alegrar no Senhor. Essa alegria, ela é diferente. A alegria que vem do Senhor não depende das circunstâncias. Ela não é definida por um momento. Essa alegria, ela nasce da certeza de que Deus está presente.
de que Deus tem um propósito para a minha vida, de que Deus tem salvação para a minha casa, e que nada do que acontece ao meu redor é vão. Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Eu posso não ter todas as respostas, mas eu sigo confiando que Deus tem o melhor para mim. E essa paz de espírito proporciona uma alegria que ela é impossível de ser transmitida, ela precisa ser vivida, experimentada. É a mesma coisa que eu queria explicar para você aqui o sabor da timóia. Lembra desse episódio? No auditório? Eu vou falar para você, a timóia, ela é doce, mas é um pouquinho amarga. Você está entendendo o sabor? Eu posso falar o quanto quiser, mas você só vai saber o gosto da timóia o dia que você provar ela, colocar na boca. A paz e a alegria que vem de Deus, por mais que as pessoas digam, só é possível entender, compreender, poder tentar explicar se eu viver isso. Eu vou tentar explicar para você o tanto que for necessário, mas enquanto você não experimentar a presença de Jesus, a alegria de Jesus, a paz que excede todo entendimento, você não vai entender. Você precisa provar, você precisa passar por essa experiência. Davi, em certa ocasião, escreveu o seguinte lá no Salmo 16, verso 11: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E a gente olha para a vida de Davi, passou dias terríveis, mas em meio às tempestades da vida, ele encontrava motivos para louvar ao Senhor. E a evidência disto está retratada em vários salmos, que são hinos de louvor, escritos por Davi. Encontrava em meio às dificuldades motivos para adorar, para louvar, para exaltar o nome do Senhor, expressando a sua alegria. E essa alegria, ela não some com as lágrimas. Ela não vai embora com as lágrimas. Ela coexiste com ela. Estou chorando, mas estou rindo. As lágrimas descem no olho, mas eu estou feliz. É como uma fonte que brota lá do fundo do coração, mesmo quando as nuvens escuras cobrem o céu da alma. Sabe qual é o problema das lágrimas? Muitas vezes elas nos impedem de enxergarmos a realidade. Eu vou trazer à sua memória rapidamente 2 episódios que me lembro agora. O primeiro deles, Agar. Agar, uma serva de Sara, esposa de Abraão. Sara não tinha filhos. Resolveu dar uma ajudinha para Deus. E pede para que Abraão se deite, ou pede para Sara que se deite com Abraão. E desse relacionamento nasceu um filho. Quando Sara finalmente teve o filho da promessa, houve um conflito dentro de casa. E Sara se dirige a Abraão e diz assim: despede essa serva e o filho dela, porque eles não vão morar com o meu filho. Abraão, com tristeza, consulta o Senhor, e o Senhor fala para Abraão: faça o que Sara está dizendo. Com profunda tristeza e dor no coração, Abraão arruma o mínimo de suprimento, entrega a Sara e os despede. E ela sai caminhando errante pelo deserto. Não demorou muito para que o suprimento acabasse, inclusive a água. E chega um momento na vida, nessa caminhada, nessa partida de Agar, que ela, não suportando mais a sede e vendo que não tinha condições de manter a vida do menino, ela vai, coloca ele à sombra de um arbusto e se afasta para não ver o menino morrer. Ela simplesmente não encontrava mais alternativas e se entregou ao pranto. E em meio ao seu choro, um anjo se dirige a ela e diz assim: Agar, por que você está chorando? Ela falou assim: meu filho está morrendo, não tem água, eu não sei o que fazer. O anjo falou assim: Agar,
Levanta os olhos, enxuga as tuas lágrimas. E quando ela levanta os olhos, ela enxerga uma fonte de água bem na sua frente. Ela correu e encheu o cântaro, bebeu, deu de beber ao menino, e os dois não somente se salvaram, mas se tornaram uma grande nação. O que impedia Agar de chegar na fonte? As lágrimas. Às vezes a gente foca tanto no problema que não consegue encontrar alternativas. A palavra de Deus diz assim: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Amados, nós não somos convidados, especialmente nessa época em que nós chamamos de o tempo do fim, de ficar com a nossa atenção totalmente focada para as coisas aqui da terra. A nossa pátria não é deste mundo, o nosso lar não é aqui, nós estamos aqui somente de passagem. Tem um lugar reservado para nós. Nós podemos estar aqui com os pés na terra, mas os nossos olhos precisam estar fitos no céu, na eternidade, na promessa, na bendita esperança, na breve volta de Jesus. E essas coisas devem encher o nosso coração de alegria. Não há motivos para a gente ficar debruçado sobre o problema. Nós precisamos manifestar a nossa confiança no Senhor, tirando tempo para estar com Ele. Um outro exemplo disso, Maria. Após a morte e sepultamento de Jesus, Maria vai até o sepulcro, com bálsamo, com ungüentos, com perfumes, para preparar o corpo de Jesus. Chegou lá e encontrou o túmulo aberto. Jesus não estava ali, e ela caiu no choro. E daí, Jesus aparece, e ela, em meio às lágrimas, fala assim: o que vocês fizeram com o meu Senhor? E daí Jesus fala assim: Maria. Ela reconheceu então Jesus. As lágrimas a impediam de enxergar a realidade. O foco estava na dor, no problema, não na esperança. Que a gente aprenda em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, manter acesa essa chama da esperança e da confiança em Cristo Jesus, o nosso Salvador, compreendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Terceira coisa que eu gostaria de destacar é que famílias que cultivam alegria constroem esperança. Cultivar alegria constrói esperança. Quando a alegria desaparece do lar, quando tudo fica mais pesado, quando a conversa se torna ríspida, quando o ambiente fica tenso, quando olha para o futuro e fala assim: olha, não tem jeito, não tem sabor. As famílias não sabem mais como cultivar a alegria. Mesmo em meio às lutas, essas famílias podem se tornar uma fonte de esperança. E não se trata de ignorar os problemas, não é fechar os olhos para as dificuldades, trata-se de buscar motivos para sorrir em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E isso é possível através de pequenos gestos. Por favor, com licença, uma oração em gratidão com a família, um hino de louvor em casa, sentar à mesa juntos para uma refeição, por mais simples que ela seja, farinha e ovo. Mas estamos juntos, estamos vivos, vamos vencer isso juntos. Uma oração sincera. Gente, uma atitude muda tudo. Uma atitude muda tudo. Celebrem, portanto, as pequenas conquistas. Por mais simples que você julga, celebre isso com a sua família. Uma criança pequena que testemunha isso, ela aprende que a fé em Jesus não é um peso. A criança vai entender que confiar em Jesus é um privilégio. Que mesmo quando tudo está difícil, é possível ser feliz. Paulo fala assim: eu aprendi a viver contente o tempo todo.
quer no pouco, quer no muito. É na escassez, em todas as circunstâncias. E aí a criança vai descobrir um caminho cheio de significado. Cada um de nós pode descobrir um caminho cheio de significado. O outro detalhe que eu gostaria de destacar é que uma família alegre não é uma família perfeita. Nós vivemos em um mundo dominado pelo pecado. Nós fomos formados em pecado. Davi diz: e em pecado me concebeu a minha mãe. Filho de pecador não poderia dar outra coisa. É eu e você. E por sermos filhos de pecadores, por sermos também pecadores, nós trazemos nesse bojo um monte de defeitos. Defeitos de temperamento, de caráter, atitudes que muitas vezes não condizem com aqueles que aguardam o céu. Ou seja, nós somos imperfeitos. Logo, a nossa família também é imperfeita. Famílias que aprenderam a confiar em Deus, que têm o poder de transformar água em vinho, imperfeitos, mas que continuam confiando em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. E esse é o grande desafio para cada um de nós. Esse é o grande desafio. Continuar confiando em Deus. Para concluir, amados, a alegria de Jesus, ela não depende das condições ao nosso redor. Ela nasce da confiança no Pai, da presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, da lembrança do Evangelho, no preço que Cristo pagou pela nossa vida, pela nossa salvação. Aquilo que nós não poderíamos fazer, Jesus já fez. O que era impossível já foi realizado a nosso favor. E isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso se manifesta na simplicidade da vida. A gente pode manifestar essa compreensão através de pequenas coisas simples da vida. Num reencontro, num abraço, numa oração respondida, num parar para ver o pôr do sol. Está juntinho, sem falar nada, só de mão dada. Só pelo prazer, pela satisfação de estar juntos, por um milagre inesperado. Coisas pequenas que muitas vezes, em meio à correria da vida, a gente não dá valor e não para fazer. Se a sua alegria foi roubada pela rotina, pela dor, pelo medo, hoje o convite é: deixe Jesus transformar a água em vinho. Deixa Jesus dar sentido, dar cor, dar sabor à tua vida. Você já tentou do teu jeito, não dá certo. Experimenta do jeito de Jesus e acredite, Ele ainda faz isso. Ele permanece sendo o mesmo Deus, Ele ainda faz milagres, Ele ainda salva festas prestes a terminar. Ele ainda restaura casamentos, Ele ainda salva filhos, Ele renova lares. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus tem o poder de unir famílias. Jesus tem o poder de mudar a atmosfera da casa. Eu estava lendo há pouco alguns pedidos. E quantos pedidos relacionados à família aqui. Ore por meu filho. Ore pela minha filha. Ore pelo meu casamento. Ore pela minha vida. Pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira. São tantos casos de enfermidade. Eu vou te falar um negócio. A gente nunca vai conseguir resolver todos os problemas desta vida. Não importa o governo, não importa a economia, não importa o clima, não importa as circunstâncias que nos cercam. Neste mundo, nós sempre teremos problemas. E Jesus não nos escondeu isso. Ele disse: no mundo
tereis aflições. Mas em meio às aflições, qual é a recomendação de Jesus? Tem bom ânimo. Seja feliz. Eu venci o mundo. Essa é a maior e mais bela notícia. E a gente precisa, portanto, olhar para Jesus, para o que Ele fez, para as suas promessas, para o que nos aguarda, para o que vem pela frente. Ei, nós havemos de provar o bom vinho que Jesus tem reservado para nós. Lembra da ocasião da ceia? Ele disse o seguinte no final da ceia: nunca mais provarei do fruto da vide, até que me sente novamente à mesa convosco. O bom vinho de Jesus está guardado para esse momento de celebração, no início da eternidade, para as bodas do Cordeiro. A festa que Jesus começou, a festa que foi anunciada aqui na terra, há de ser celebrada no céu, com todos os salvos, na presença do Cordeiro. Amém? Sabe, Jesus está nos chamando para sorrir. Jesus nos convida a sorrir de novo. Não com um sorriso superficial, não com aquele sorrisinho sem graça, de canto de boca, mas um sorriso que vem de uma paz de quem sabe, Deus está comigo. De uma paz que excede todo entendimento. Portanto, escolha confiar. Escolha olhar para o céu e crer que aquele que começou a boa obra na tua vida há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos no processo. A nossa vida tem sido transformada dia a dia. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que a alegria do Senhor seja a sua força. Que a sua casa volte a ser um lugar onde o riso seja fácil e santo. Que a sua fé seja um testemunho vivo de que mesmo em meio às lágrimas é possível dizer: eu me alegro no Senhor. Amém? Querido eterno e bom Deus, louvado seja o Senhor por este momento especial de adoração, de comunhão contigo, de estudo da tua palavra. Sabe, às vezes a gente não consegue nem entender e nem explicar algumas coisas, especialmente as adversidades. Mas mesmo sem compreender, nós desejamos continuar crendo e esperando no Senhor. Pois queremos que o Senhor tenha o melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente diz que entrega a nossa vida a Ti e fica se agarrando a coisas pequenas desta vida. Nos ajuda, Pai, nos ensina a nos soltarmos em Teus braços, a confiar de fato que o Senhor tem o melhor para nós e também para a nossa família. Nós temos aqui na igreja vários pedidos. No coração de cada um há um anseio, há uma necessidade. E é possível que haja também uma dor, uma preocupação. E neste momento nós apresentamos esses pedidos que estão calados no coração, na mente de cada um, apresentamos ao Senhor. O Senhor que sonda a nossa mente, conhece, sabe aquilo que precisamos, atende a oração dos teus filhos, Pai. Nós apresentamos também a Ti, Senhor, cada família que nos acompanha através da transmissão no YouTube. São milhares, Pai. São tantas dores. Cada um uma história, cada um uma necessidade. Nós encontramos, às vezes, aqui uma pessoa com diversas necessidades. Vivemos em um mundo onde o pecado domina. E onde muitas vezes nós temos que testemunhar a dor. E não distante, às vezes dentro da nossa casa, no meio dos filhos de Deus. Senhor, tem misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, em meio às tempestades, em meio aos vales, em meio aos desertos, em meio aos problemas, às dificuldades, encontrar motivos para sorrir. Exemplo de Paulo. Mesmo que tudo pareça errado, perdido, impossível aos nossos olhos, nos ajuda a olhar para aquele que tudo pode,
para o Deus dos impossíveis, para aquele que morreu no nosso lugar, com o objetivo de nos salvar. Pai, que em Ti a gente encontre motivos de sobra para se alegrar, crendo que o Senhor tem o melhor para cada um dos Teus filhos. O bom vinho o Senhor tem guardado. Nós podemos, é verdade, desfrutar de momentos alegres aqui, mas esse ainda é o vinho inferior. O melhor está por vir. Que essa certeza encha o coração dos Teus filhos de alegria, sabendo que temos um lugar à mesa, ao lado do Pai, ao lado de Jesus, o nosso Salvador. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, presente na igreja, e aqueles que nos acompanham através da igreja virtual. Abençoe, atenda a oração de cada um desses Teus filhinhos, eu peço, e já agradeço em nome de Jesus. Amém.